Tudo bem, galerinha do oitavo ano? Deu ruim aqui, peraí. Bom, essa é a nossa aula sobre monômios. Preparei um slide para vocês, uma coisinha básica, simples, para a gente conseguir falar um pouquinho aí sobre o que vamos estudar. Puxar um pouquinho aqui para cima, certo? Então vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre a matéria de hoje. E qual é a matéria de hoje? Bom, a matéria de hoje, para quem não está habituado, é monômios. Está escrito aqui em cima o nome da matéria, certo? Ela é monômios, ok? Então, nesta aula iremos descobrir a existência de termos algébricos denominados como monômios. E que termos algébricos são esses? São algumas perguntas que existem em cima do que a gente estuda. Eu decidi listar essas perguntas e respondê-las inicialmente, para posteriormente ensinar a fazer o cálculo. Então, a primeira pergunta é: o que são monômios? Como eu já falei no slide anterior, monômio é um número ou um produto de números em que alguns deles é representado por letras. Então, por exemplo, eu tenho isso daqui, ó, x. X, na verdade, não é uma letra, ele é um número, certo? Então, a gente trata x como um número, tá bom? A gente pode ter somente a nossa letra ou um produto de números, como, por exemplo, 4y. Se eu tenho 4 com y, o que acontece aqui, na verdade, é 4 vezes o y. É uma multiplicação, onde 4 é um número e y também é um número. Mas, professor, qual é o valor do y? Sei lá, cara, não dá para saber. Não dá para informar qual é o valor do y assim, dizendo, y vale 8. Eu não posso fazer isso, certo? O valor de y ele é uma incógnita. A gente viu na aula passada que existem cálculos em que a gente atribui valor para y. Não é nesse caso. Aqui, quando a gente fala de monômio especificamente, a gente está falando de números desconhecidos, ou seja, valores em que eu não sei quanto é e eles são representados por letras. Pode acontecer isso aqui também, ó. A, B, C são três valores desconhecidos, onde A está multiplicando B, que está multiplicando o C. Se eu não sei o valor do A, nem do B, nem do C, como é que eu vou saber o valor do produto? Não dá para saber também. E aí o que resolve? Nada, não dá para resolver. Eu só consigo resolver se eu conheço o valor numérico. Aí eu posso falar quanto vale. Se eu não conheço o valor numérico, eu não resolvo. Tá bom? Uma segunda pergunta que é muito comum e muito utilizada é: para que serve um monômio? Cara, é uma pergunta muito interessante, muito boa, certo? É utilizado para representar valores desconhecidos. Por exemplo, um exemplo muito simples. Você vai sair e vai comprar 3 empadões na padaria, certo? Você quer 3 empadões. Isso vai te custar quanto? Quanto é que vai custar para comprar 3 empadões? Você não sabe, certo? Isso é um monômio. Esse ponto de interrogação, esse valor que você vai pagar pelos empadões, é um monômio. Óbvio que você entende que se são 3 empadões, você tem 3 vezes o valor de um empadão. Vou chamar empadão de E. Você tem 3E. Olha aqui a nossa letra representando um número, tá bom? Então, essa letra ela é o nosso monômio. Deixa eu dar outro exemplo. Sei lá, outro exemplo, você decidiu passear, ou passear não, mas vamos supor que você conversou com uma pessoa que está fazendo uma viagem, certo? Essa pessoa está viajando há alguns dias e você não sabe quantos dias ela está viajando. Então, o número de dias que ela está viajando é D, é desconhecido. Um exemplo bem legal. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele falou que as vacinações iam começar no dia D e na hora H, certo? Então, a gente tem aí o exemplo do nosso ex-ministro da Saúde, que afirmou o momento exato da vacinação. É o dia D e a hora H. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele não sabia qual era, mas ela ia começar em algum momento. Ia começar no dia D e na hora H. Mas quando? Não sei, não posso te informar, porque eu não sei qual é a hora exata.
Tá bom? Vamos lá, vamos mudar aqui. Do que é formado um monômio? Em um monômio, destacamos o coeficiente e a parte literal. Então, o monômio ele é formado necessariamente por um número e também é formado por letras. Todo monômio possui necessariamente um número. Não existe monômio sem coeficiente numérico. E sem letra existe? Existe. Sem parte literal a gente até encontra. Agora, sem coeficiente numérico, nananina não. É impossível determinar um monômio sem coeficiente numérico. Um outro detalhe que eu coloquei aqui, que não forma o monômio, mas ajuda na sua formação, é o grau de um monômio. Como é que eu defino o grau de um monômio? O grau de um monômio ele aparece pelo expoente da parte literal, ok? Então, a gente vai observar o expoente e, a partir dele, a gente informa o grau de um monômio. Próximo slide está aí para a gente conseguir explicar isso direitinho. Vamos lá. Então, no nosso próximo slide aí, a gente tem uma tabela em que, na primeira parte da tabela, eu informo os monômios. Eu tenho 1, 2, 3 e o quarto monômio mais para baixo, você não consegue ver. Deixa eu descer ele aqui para você ver ele rapidinho. Certo? É esse aí o quarto monômio, ok? A gente vai resolver os três primeiros, depois a gente resolve de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos informar o coeficiente numérico, a parte literal e o grau de cada monômio. É simples para fazer essa resolução, ok? Deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha para poder resolver de vermelho, que eu acho mais bonitinho. Então, quem seria o coeficiente numérico? Como eu disse no slide anterior, o coeficiente numérico é o número. E o número de menos 4x ao quadrado y ao cubo é menos 4. Então, o coeficiente numérico é menos 4. Quem é a parte literal? A parte literal são as letras, x ao quadrado, y ao cubo. Observem que x ao quadrado e y ao cubo são partes literais, inclusive o expoente. Esse expoente aqui ele indica a quantidade de bases. Então, se eu tenho x ao quadrado, eu tenho duas bases igual a x. E x é uma letra. Esse 3 significa que eu tenho três bases iguais a y, e y é uma letra. Qual o grau do monômio? Basta somar esses dois valores. 2 mais 3, 5. Então, o monômio ele é do quinto grau. Ok? É um monômio do quinto grau. Aqui embaixo, quem é o coeficiente numérico? Tem um denominador, não é? Qual é o valor que vem na frente do t? Você consegue ver alguém? Obviamente que não. Então, significa que o coeficiente numérico é o denominador e o 1. Toda vez que eu olho e não vejo ninguém, significa que o coeficiente numérico é 1. Como aqui embaixo. Ó. Você está olhando e não está vendo ninguém. O coeficiente numérico vai ser 1. E o sinal sempre fica no coeficiente numérico. Quem são as partes literais? Partes literais seria t, p elevado a 5 e k elevado a 9. Show! E qual é o grau do monômio? Basta somar os expoentes. Se eu tenho três partes literais, consequentemente eu tenho três expoentes. Eu tenho 9, eu tenho 5 e eu tenho o 1. Vou somar os três. 9 mais 5, 14. Mais 1, 15. Então, o grau é do 15º grau. Ok? Informo a soma dos três expoentes. Se eu tiver 50 partes literais, eu vou somar 50 expoentes. Quem é o coeficiente numérico? Eu já coloquei, é o 1, seria o que está na frente do A. A parte literal é ABC ao cubo. A, B, C ao cubo. Quem é o expoente do A? 1. O expoente do B? 1. O expoente do C? 3. Vamos somar? 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Quinto grau. Então, o grau desse monômio é 5. Afirmo que é um monômio do quinto grau. Vamos descer aqui um pouquinho para fazer a última, certo? Essa última aqui, ele coloca para a gente assim, ó. 4 quintos m ao quadrado, n a quinta. Show de bola. Quem é a parte numérica? 4 quintos. Vou repetir aqui, ó.
4 quintos. Ih, o 4 não saiu não, né? Agora foi. 4 quintos. Quem é a parte literal? São as letras. M ao quadrado, n elevado a 5. M ao quadrado, n elevado a 5. Qual é o grau do monômio? É a soma dos expoentes. São duas partes literais, então são dois expoentes. 2 mais 5, 7, seria do sétimo grau. Ok? Então, isso é o que forma o meu monômio. Meu monômio ele é formado por coeficiente numérico, é formado por parte literal, e a partir desses valores a gente pode informar o grau do monômio. Tá bom? Próximo tópico que eu quero comentar com vocês é em relação a monômios semelhantes. Chamamos de semelhantes dois ou mais monômios que possuem a mesma parte literal. Então, gente, para ele ser semelhante, ele tem que ter as mesmas partes literais. Não pode ter nada de diferente. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó. 3x e 8x. São monômios semelhantes, certo? Se eu tenho 3x ao quadrado, aqui eu preciso ter 8x ao quadrado para eles serem semelhantes. A parte literal tem que ser idêntica. Aparece aqui para mim, ó, 5yk e ky. São semelhantes? Sim, eles são semelhantes. Mas acabou de falar que tem que ser idêntico e a ordem ali é diferente. Beleza, mas aqui é uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto. Y vezes k é a mesma coisa que k vezes y. Eu não estou mudando a minha parte literal, eu só troquei a ordem da multiplicação. O resultado final vai ser o mesmo. Então, 5yk e ky são monômios semelhantes. E para que serve aprender o que são monômios semelhantes? Bom, os monômios semelhantes eles são importantes porque é a partir deles que é possível adicionar ou subtrair monômios. Ok? Eu só consigo efetuar, juntar dois ou mais monômios quando eles são semelhantes. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar para cá para a gente ver o que eu consigo fazer. Certo? A partir de ter conhecimento do que é um monômio, o que dá para resolver? Bom, você pode adicionar, você pode subtrair, você pode multiplicar, você pode dividir, potencializar e tirar a raiz quadrada e a raiz cúbica de um monômio. Okay? Então, a gente vai aprender essas 6 operações referentes a monômios. A aula de hoje, a gente aprende a adição algébrica. Eita, acho que eu passei aqui, não, fiz besteira. Ó. A gente aprende a adição algébrica. A adição algébrica, ela já envolve os 2 primeiros tópicos, que é adicionar e subtrair. Então, na aula de hoje, a gente aprende a adicionar e subtrair monômios. Tá bom? Então, a regra para a gente adicionar ou subtrair monômios é que eles sejam semelhantes. Se eles não forem semelhantes, não é possível nem adicionar, nem subtraí-los. Então, por exemplo, 3x mais 5x, eu posso somar, porque os monômios são semelhantes. Okay? Eu somo os coeficientes numéricos, 3 mais 5, 8, e repito a parte literal, x. Agora, se aparece para mim 2a mais 8b, aí não dá para resolver. Eles são diferentes. Para que eu possa efetuar essa adição, os monômios precisam ser semelhantes e, para serem semelhantes, precisam ter a mesma parte literal. Ok? Vamos fazer uns exemplinhos aí, que eu sei que vocês vão... Vou manter isso daí, depois eu mando para vocês. Que eu sei que vocês vão gostar dos exercícios, certo? Vou jogar aqui para vocês um exercício que eu deixei separado aqui no Paint, Point. Tá bom? Ajeitar aqui rapidinho, só um minuto, gente. Show. Os nossos exercícios é referente à adição algébrica entre monômios. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço para adicionar 2 monômios? Eu acabei de explicar, não é? Eu só consigo adicionar e ou subtrair 2 ou mais monômios se eles possuem a mesma parte literal, se eles são semelhantes. Então, aqui na letra A eu tenho 4xy mais 3yx. É só somar os coeficientes numéricos.
4 mais 3, 7. E a parte literal repete, xy. Ah, professor, mas você colocou xy e no final estava yx. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso colocar x7y, eu posso colocar yx7. A ordem não altera, o resultado é o mesmo. Tá bom? Letra B aqui, ó, eu tenho menos 8am, menos 3am, mais 5am. Pô, dá para somar todo mundo aqui é AM, certo? Vou começar somando os negativos. 8am com 3am. Quanto é 8am negativo com 3am negativo? Conta no dedo, é 8 mais 3, vai dar 11am negativo, não é? Repito esse carinha que é positivo, agora vamos somar os positivos, concorda? Eu tenho 11am negativo com 5am positivo. Dá quanto? 6 negativo, 6am negativo. Ok? Eu subtraio e dou o sinal do maior. Fica 11 menos 5, vai dar 6. Beleza? Descer mais um pouquinho. Aqui embaixo é que o couro come, é aí que a giripoca vai piar. Certo? O que muda nesse nosso cálculo? O que a gente tem para resolver são frações. Então, na prática, muda algumas coisinhas. A gente já aprendeu ao longo das outras aulas como se efetua frações, não é? Eu só posso somar e ou subtrair frações que possuem denominadores iguais. E o que vai mudar aqui? Nada, só que a gente vai ter que observar se os monômios são semelhantes. Nesse caso, esse primeiro monômio aqui, ó, x² sobre 4, é semelhante ao segundo monômio, que é 5x² sobre 2. Ok? Então, para conseguir efetuar, eu preciso igualar os denominadores. E como é que eu faço isso? Através do MMC entre 4 e 2. Vamos fazer MMC entre 4 e 2? Como é que eu faço MMC entre 4 e 2, gente? Bom, a gente aprendeu uma forma muito prática. Quando o menor valor é divisor do maior, eu posso tirar ele do meu MMC. Quem é que vai sobrar? O 4. Então, o novo denominador dessa fração é 4. Olha o que eu terei. 4 mais e 4. O que eu faço agora? Divido pelo antigo para achar a equivalência. Lá vou eu dividir. Ó. Quanto é 4 dividido por 4? 1. Multiplico pelo numerador. 1 vezes o x² é igual ao x². Ó, divido pelo antigo para achar a equivalência. 4 dividido por 2 é igual a 2. E multiplico lá em cima. 2 vezes o 5 vai dar 10. 10x². Agora, os denominadores são iguais. Então, agora que eles são iguais, eu posso repetir o 4 e efetuar os numeradores. X negativo com 10x² positivo é igual a 9x² positivo. Eu subtraio e dou o sinal do maior módulo. O maior módulo é 10x² positivo. Ok? Muito fácil, não é? É muito parecido com o que a gente aprendeu nas aulas referentes ao primeiro trimestre. Letra D, chega um pouquinho para o lado aqui, que ficou apertado. Aqui para o lado eu vou fazer de novo o MMC entre 3 e 8. Faz comigo aí, me ajuda aí, tá bom? MMC entre 3 e 8. O que eu comentei com vocês? A gente tem uma regrinha muito simples que diz que quando o menor valor é divisor do maior, eu corto, tiro ele. Mas nesse caso ele não é, certo? A outra regra que eu ensinei para vocês é que quando um deles é primo, eu posso multiplicar. E é o que acontece aqui nesse caso. O 3, vou circular ele para lembrar que ele é primo aqui. Ó. O 3 é primo, então eu posso multiplicar 3 vezes o 8, que vai dar 24. Quem vai ser o novo denominador? Deixa eu fazer de verde ali, para a gente não se atrapalhar. Ó, menos 24 menos 24. Me ajudem, gente. Divido pelo antigo para achar a equivalência. 24 dividido por 3
dá 8. E multiplico lá em cima. Eu esqueço a letra, multiplico só um número, ó. 8 vezes 7, 56. Tá bom? Meu resultado vai ser 56 mn. Ok? Agora aqui de novo, ó. 24 dividido por 8 dá 3. Vou multiplicar só os números, ó. Quanto é 3 vezes o 3? Dá 9. E repito a letra. Repete a letra. mn. Agora é só juntar. 56 negativo com 9 negativo, os sinais são iguais, a gente soma. Isso é igual a 65 negativo. 65 mn negativo. Se os monômios são semelhantes, eu junto a parte numérica e repito a parte literal. Ok? Até aí alguma dúvida? Espero que não. Se você estiver tendo alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Nesse momento eu estou dando aula para vocês, eu estou de plantão no WhatsApp. Beleza? Vamos fazer a letra E aqui rapidinho. A letra E F são os últimos exemplos da aula de hoje. Na letra E, eu tenho A ao quadrado mais 2A menos 3A menos 5A ao quadrado. Poxa, A ao quadrado só é semelhante ao A ao quadrado. Então, para eu somar esse cara, esse A ao quadrado, vai ter que ser com esse cara daqui, ó. Eu não posso juntar o A ao quadrado com esse cara, não. Esses dois, tudo bem. A com A, beleza. Mas o A ao quadrado só com 5A ao quadrado. Então, vamos reescrever aqui embaixo, de um jeito mais organizadinho. Deixa eu fazer de marronzinho, que fica bonitinho aqui, ó. A ao quadrado menos 5A ao quadrado, porque esses dois são semelhantes, eu posso botar junto. Mais 2A menos 3A. Reparou? Eu só peguei esse carinha e botei lá na frente. Mudei, não resolvi nada até agora. Agora eu posso resolver esses dois aqui, ó. Esse cara aqui, esse A ao quadrado com menos 5A ao quadrado. Como é que eu resolvo? Eu repito o A ao quadrado e resolvo os coeficientes numéricos. Quem é que está aqui na frente? Não vejo ninguém. Então, é 1. Quando eu olho para a minha letra e não vejo ninguém, significa que ali na frente eu tenho o número 1. Então, 1 menos 5 é igual a menos 4A ao quadrado. Agora, do lado de cá, ó, esses dois aqui, deixa eu fazer de laranja. Não, de verde mesmo. Aqui, ó, esses dois aqui eu posso efetuar. Ó. 2A positivo com 3A negativo. Eu repito a parte literal, vamos repetir a parte literal A, e vamos efetuar os números. 2 positivo com 3 negativo vai dar 1 negativo, porque os sinais são diferentes, eu subtraio. 3 menos 2 dá 1, e dou o sinal do maior módulo, que é 3. Então, fica 1 negativo. Mas quando é 1, eu não preciso botar, né? Boto só o sinal de menos. Então, minha resposta vai ser 4A negativo menos A. 4A negativo menos A. Essa é a minha resposta. Beleza? Vamos botar esses valores mais pertinho, mais juntinho. Parece que eles brigaram, pô. Não querem ficar um perto do outro, hein? Deixa eu reduzir isso aqui para tampar ali. Beleza, gente? Vamos para a letra F agora? Então, ali na letra F acontece o seguinte. Eu tenho 5x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais 8x ao quadrado y menos xy ao quadrado. Parece que é tudo a mesma coisa, não é? Mas não é, né? Não. Parece, mas não é. Observa, ó, x ao quadrado y. E aqui eu tenho xy ao quadrado. Isso é diferente, tá bom? Aqui a potência está em cima do x, aqui a potência está em cima do y. Então, ó, o 5x ao quadrado y, eu posso juntar com 8x ao quadrado y. Então, vou botar um pertinho do outro aqui, um do ladinho do outro. 5x ao quadrado y mais 8x ao quadrado y. Agora, o 3x ao quadrado e 3xy ao quadrado, eu posso juntar com xy ao quadrado, beleza? Então, esses dois aqui, ó, são semelhantes. Eu posso resolver. Como é que eu resolvo? Eu repito a parte literal, x ao quadrado y,
e efetuo os números. 5 mais 8, 13. Facinho, né? Agora, esses dois do final aqui também são semelhantes. O que eu faço? Eu repito a parte literal, xy ao quadrado, e efetuo os números. 3 positivo menos... Quem é que eu tenho aqui? 1. 3 positivo menos 1 é igual a 2 positivo. Minha resposta é 13x ao quadrado y mais 2xy ao quadrado. Posso juntar eles? Não. Afinal de contas, as partes literais são diferentes e eu só posso efetuar monômios semelhantes. Ok? Bom, gente, esses exemplos que eu passei para vocês, eu vou fazer um print aqui, isso daqui vai virar uma imagem e eu vou botar na no WhatsApp. Eu quero que vocês copiem esses exemplos no caderno, tá bom? E eu peço que vocês façam o exercício proposto. Eu estou passando a foto de um livro, tá bom? Esse exercício para vocês aí. Qualquer dúvida é só chamar, só perguntar. Como eu falei, eu estou de plantão, estou dando aula para vocês agora. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Bons exercícios, bons estudos e beijo no coração. Fui! Como é que desliga esse negócio aqui? Peraí. Agora sim, fui!